Bom dia a todos, podemos nos sentar. Invocando a proteção de Deus para os nossos trabalhos. Desta manhã, eu declaro aberta a 6ª sessão ordinária do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Cumprimento as senhoras e senhores conselheiros, Dr. Bojar, representante do Ministério Público, doutora Noêmia, representante da ANAMATRA, senhoras e senhores advogados aqui presentes, senhoras e senhores servidores. Eu registro hoje a ausência justificada do ministro Renato Lacerda Paiva, que se encontra em gozo de férias, e do ministro Maurício Gondinho Delgado, participando da banca do 20º concurso para cargo de procurador do trabalho. Também registro que no passado, dia 9, aniversariou a doutora Suzy Elizabeth Cavalcante Coure. Então, fica também o nosso registro de felicitação para a sua excelência, desejando muita saúde, paz, sucesso, né, sempre com a graça de Deus. Amém. Também registro com bastante alegria, eu acho que todos já perceberam aí na bancada, o novo regimento interno, versão impressa, que foi aprovado por esse Conselho e depois aprovado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Então, aqui já estamos com o nosso regimento interno, com a sua atualização, com o upgrade, aí que merece registro, né? Também registro que se encontra também aqui na bancada, o relatório, não? Está para todos os ministros. Ah, sim, esse aqui eu já enviei a todos os conselheiros, o relatório dos resultados do Plano Estratégico do Justiça do Trabalho 2015-2020, referente ao período de janeiro a maio de 2017. Eu acho que todos já receberam, né? Eu faculto a palavra aos ilustres pares, se eventualmente algum quiser fazer uso da palavra. Doutor Fábio, com a palavra. Senhor presidente, eu agradeço a Vossa Excelência, e não havendo um conselheiro mais antigo do que eu que deseja se manifestar, agradeço por me haver concedido a palavra. Começo cumprimentando Vossa Excelência, presidente deste Conselho e desta Casa, e registrando a satisfação com que recebo o novo regimento do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, porque todos nós, irmanados nesse propósito comum, que amamos essa instituição e que a defendemos, a cada passo, muitas vezes difícil, que damos, haveremos de nos orgulhar por esse trabalho comum. Mas pedi a palavra, senhor presidente, respeitosamente, para registrar um desconforto, se Vossa Excelência me permite. Um desconforto que me assomou esta semana, e imagino que, eventualmente, os colegas podem compartilhar esse sentimento, com algo que um importante escritor do século XVIII já nos disse, que a verdade mora num poço ou num calabouço. E o Estadão publicou esta semana uma matéria referente ao recebimento de gratificação por acúmulo de função, atribuindo à Justiça do Trabalho o pagamento indevido generalizado desta parcela. Esta é uma das verdades que moram em calabouço, porque ela não corresponde à verdade dos fatos. Este Conselho, presidido por Vossa Excelência, regulamentou a gratificação de uma maneira comedida, diferentemente, por exemplo, do que fez a Justiça Federal do país e diferentemente de como tem pago a Justiça Federal do país e as justiças estaduais. Não obstante, esse periódico a que eu fiz referência atribui à Justiça do Trabalho, indevidamente, o pagamento de maneira generalizada da parcela. Isso, para além de não ser uma verdade factual, é também, senhor presidente, uma desconsideração, a meu juízo, a este Conselho, que operou, a meu juízo, de maneira muito comedida, e é, sobretudo, uma desinformação ao público brasileiro. Eu não sei movido por que propósitos. Haja vista que a Justiça do Trabalho tem sido, infelizmente, alvo de ataques sucessivos, não tanto pelos defeitos que nós temos, e são muitos, que nós devemos repensar e tentar superar, mas, sobretudo, por muitas das nossas virtudes. Essa é a razão pela qual eu pedi a palavra, senhor presidente, para registrar este desconforto
e dizer que, por exemplo, no meu estado de Sergipe, só recebem a gratificação por acúmulo de função de maneira contínua 2 magistrados em todo o estado. Mas o pagamento na Justiça Federal é generalizado. Isso não se diz ao povo brasileiro, senhor presidente. E é preciso vocalizar. Agradeço a Vossa Excelência a oportunidade que me concedeu de fazer essa manifestação tentando restabelecer, se não a verdade, que pode ser plurima, pelo menos o debate sobre a matéria. Muito obrigado. Perfeito. Eu só esclareço que também fui surpreendido com a notícia. E o que mais chama atenção é o fato de que nós estamos recorrendo de decisão monocrática do CNJ, que foi quem estendeu de forma mais ampla esse pagamento, quando, como foi bem lembrado pelo conselheiro Fábio, a nossa regulamentação e as nossas auditorias são para o pagamento de forma bastante restritiva e, realmente, a nossa normativa é uma normativa, como disse o conselheiro Fábio, bastante adequada e bastante comedida. O que verificamos, e eu conversei depois da notícia com o ministro Bruno Dantas, dizendo que qualquer medida a ser tomada pelo TCU tem que ser principalmente em relação à Justiça Federal, onde o pagamento é generalizado. O nosso conselho tem sido bastante comedido ao regulamentar e ao analisar em auditorias o que está sendo pago. E a nossa auditoria, repito, não foi ainda aprovada por esse conselho. Ainda está sub júdice administrativo a questão do pagamento da gratificação por exercício cumulativo de jurisdição. Ainda a palavra está facultada, se eventualmente algum colega quiser fazer uso dela. Vamos, então, fazer o seguinte. 2 conselheiros vão precisar se afastar mais cedo. O conselheiro Fernando, que está sendo hoje agraciado com a medalha do pacificador. A cerimônia vai ser logo agora às 10 horas. Então, nós vamos dar preferência à Sua Excelência. E também o conselheiro ministro Emanuel Pereira, vice-presidente desse conselho. Então, logo depois, ministro Emanuel, já damos preferência à Vossa Excelência. Tá bom? Então, eu peço que apregoe os processos em que é relator ou vistor o conselheiro Fernando. Processo número 8 da pauta. Retorno de vista regimental do desembargador conselheiro Fernando da Silva Borges. Relator, ministro conselheiro Ives Gandra da Silva Martins Filho. Ato normativo 10.352 de 2017. Interessado, Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Então, com a palavra o conselheiro Fernando Borges. Quero cumprimentar a todos, senhor presidente, agradecer pela preferência e dizer que são apenas 2 pontos que eu levanto com relação a esta resolução que trata sobre o porte de armas de fogo. O objetivo é facilitar 2 pontos, que seria a autorização, que é a emissão do certificado do registro e a autorização do porte de arma, que o artigo 2º, o parágrafo 2º, o artigo 3º da resolução conjunta do Conselho Nacional de Justiça e Nacional do Ministério Público, eles dispõem que a emissão do certificado de registro e autorização do porte de arma será feita preferencialmente pela Polícia Federal, facultando-se a emissão da autorização para o porte de arma e do certificado de registro à própria instituição, desde que possua estrutura administrativa para tanto. Este ponto, senhor presidente, é apenas uma questão, muitas vezes, na prática, que nós sentimos com relação... A Polícia Federal tem uma grande, como todos sabemos, sobrecarga de trabalho. E esta emissão, essa autorização do porte pela Polícia Federal costuma demorar um tempo bastante alongado. Então, aqui, a minha proposta é que também se facultaria aos tribunais, desde que possuam estrutura administrativa para tanto, a emissão
dessa autorização para o porte de arma. Volto a insistir, é uma faculdade, não é uma obrigação, e poderia facilitar isso em algumas situações. E o segundo ponto é com relação ao porte do certificado de registro da arma, que o artigo 35 do Decreto 5123 de 2004, que regulamentou a Lei 10.826 de dezembro de 2003, e que dispõe sobre esse registro, ele diz que o uso obrigatório, a condução do registro, no caso de armas institucionais brazonadas, ou seja, a instrução normativa da Polícia Federal, a 106, que estabelece procedimentos para o embarque de passageiros para o despacho de arma de fogo, dispensa a apresentação de certificado do registro quando se tratar de arma institucional brazonada. Então, como as nossas normalmente são brazonadas, seria um documento a menos de porte e eventual possibilidade de perda, e que esse certificado não se confunde com o porte de arma. É óbvio que ele tem o porte, mas não seria necessário a apresentação do certificado de registro no caso de armas brazonadas. Então, são esses dois pontos que eu coloco como sugestão para facilitar tanto a emissão da autorização quanto a questão do porte do registro. São esses dois pontos, senhor presidente. Eu estou acolhendo as duas sugestões. Então, pergunto se podemos aprová-las também. Aprovar, ou seja, sem divergência, a regulamentação com esses dois acréscimos. Estão todos de acordo? Então, assim se decide a unanimidade. Vamos a mais algum que o doutor Fernando Borges então pode apregoar. Processo número 9 da pauta. Relatora, desembargadora conselheira Suzy Elizabeth Cavalcante Coure. Ato normativo 8.652 de 2017. Interessado, Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Então, com a palavra, o doutor Fernando Borges, conselheiro. Aqui no caso também, presidente, é um pedido de vista a relatora, a nobre conselheira Suzy Elizabeth, e houve um pedido de vista do conselheiro Breno, e que trouxe duas divergências principais. Eu, ao analisar tanto o voto quanto as divergências do vereador Breno, eu me convenci que a Lei 9289 de 96, a Resolução 4 de 2008 do Conselho da Justiça Federal, bom, esse que trata da indenização de transporte e ressarcimento. Estou acompanhando parcialmente a divergência do conselheiro Breno quando estabelece a dispensa de relatórios para os servidores que cumprirem os mandados no prazo de 9 dias. É aquela questão dos oficiais de justiça, que são atualmente obrigados a apresentar um relatório. A partir do momento em que eles cumprirem todos os mandados que lhe forem distribuídos no prazo de 9 dias, eles estariam, segundo aqui a divergência do conselheiro Breno, e a qual acompanho, estariam dispensados de apresentarem este relatório, não é? Diretamente, porque aí o seu superior hierárquico já iria certificar naturalmente. É um documento a menos, é um trabalho a menos que eles poderiam dedicar ao cumprimento dos mandados. E agora, quanto à segunda divergência do conselheiro Breno, esta com a devida vênia eu não acompanho, que se trata de estabelecer o pagamento antecipado da indenização, dessa indenização de transporte. Como se trata de uma despesa a ser feita, então o ressarcimento ele deve necessariamente ser posterior. Isso, inclusive, trago aqui no meu voto vista decisões do Tribunal de Contas da União e, ao que parece, também do Conselho Nacional de Justiça. Então, são esses os dois pontos. Eu acompanho quanto
a dispensa do relatório, desde que cumpridos todos os mandados no prazo de 9 dias. E acompanha a conselheira Suzy quanto ao pagamento da indenização no mês posterior. São essas as... Perfeito. Então, eu vou dar a palavra, só para recordar um pouquinho, ao conselheiro Breno, para as suas 2 divergências, e à conselheira Suzy para explicar um pouquinho a parte do seu voto, com o qual está acompanhando o conselheiro Fernando. Fernando Borges. Senhor presidente, Doutor Breno. na realidade, não se trata de uma divergência, mas eu sou autor aqui desse pleito de modificação dessa resolução. É uma proposta de alteração. Sim. E a questão é bem simples, serei breve. O primeiro item é com relação ao pagamento antecipado dessa indenização de transporte, e aí eu faço aqui um paralelo com o pagamento de diárias. Então, nós temos hoje o pagamento de diárias antecipado e, logo em seguida, você vai comprovar que realmente esteve no local e faz o relatório. Eu penso que é a forma mais justa em que, quando o oficial de justiça vai despender o seu trabalho, ele tenha remunerado antes o valor para que ele possa se deslocar. E eu não acredito aí, diversamente do conselheiro Fernando, eu entendo aqui que há uma possibilidade legal para isso. O segundo item, aí sim, que já foi até levantado aqui pelo conselheiro Fernando, é que nós vemos hoje que, muitas das vezes, o oficial de justiça, ele deixa para diluir todos os mandados no prazo em 20 dias, para que ele faça o relatório e receba pelos 20 dias. E isso acaba emperrando, dificultando, indo contra o nosso mistério, que é a celeridade. Então, eu acredito que, se ele cumprir todos os mandados dentro do prazo, isso daí já é o suficiente para que ele venha a receber os 20 dias que são de indenização de transporte. Então, em rápidas palavras, essas 2 foram as minhas proposições. Perfeito. Com a palavra, a conselheira Suzy. Excelência, a principal modificação seria realmente o pagamento antecipado da indenização de transporte. E eu, com toda a vênia, entendo que isso não é albergado pelo artigo 60 do RJU, da Lei 8.112, tampouco pela lei que trata, a Lei 9289 de 96, no seu artigo 15. O caráter é indenizatório, portanto, o pagamento se dará após comprovada aquela situação específica. Faço ver também que nem todos os tribunais têm uma situação fática igual. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, por exemplo, ele tem carros que os oficiais de justiça utilizam, principalmente no interior do Estado e na capital também. Então, nem todas as diligências são cumpridas em carro próprio pelos oficiais de justiça, e esse pagamento antecipado prejudicaria essa aferição. E me parece que ele não é albergado pela jurisprudência. Quanto à dispensa do relatório nos 9 dias, pelo argumento de que os oficiais de justiça poderiam cumprir os mandados em 9, mas o cumprem em 20, porque tem que ter 20 dias para poder receber a indenização. A questão do relatório ou não realmente não me parece muito importante. O fato é que o que eles fariam nesses outros 21 dias, né? Se eles só têm 11 dias, se eles só têm esses 9 mandados, não faz muito sentido para mim. Me parece que eles teriam que ter outras tarefas, enfim. Então, são essas as razões pelas quais eu, com toda a vênia, rejeito a proposta. Então, o que eu vou tomar votos... Presidente, Quem que está pedindo presidente, a palavra? eu só gostaria de esclarecer, em razão do argumento da conselheira Suzy, que os 9 dias é o prazo de lei para o oficial de justiça cumprir o mandado.
E os 20 dias são os 20 dias úteis que ele deve demonstrar ter trabalhado para fazer jus à indenização. Então, são dois prazos diferenciados. Os 9 dias apenas que a lei estabelece do cumprimento do mandato. E os 20 dias úteis para o recebimento da indenização. Apenas esclarecimento. Então, veja, nós estamos, então, basicamente com a proposta originária da conselheira Suzy, as duas divergências do conselheiro Breno, que são a questão da dispensa de relatório e a questão do pagamento antecipado. Então, eu vou tomar votos. Ministro Emanuel, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, começando do final, eu concordo com a proposta da desembargadora Suzy, cujo pagamento deverá se dar no mês subsequente. Eu acho que está correto. E quanto ao primeiro ponto, eu concordo com o desembargador Breno, quando ele fala que é desnecessária a apresentação Do relatório. me parece mais de um documento. É a posição do conselheiro Fernando Borges, Fernando que Borges. é o meio termo, acolhe parte da divergência. Então, anoto aqui, voto ministro Emanuel. Ministro Márcio Eurico. Pois não, senhor presidente. Eu adoto também, parcialmente, as divergências apresentadas, que no caso do desembargador, do conselheiro Breno, apenas quanto a essa desnecessidade também do regime. Ministro conselheiro Valmir Oliveira da Costa. Senhor presidente, em relação à questão do relatório, a desembargadora Suzy não teria manifestada, se houvesse divergência, a concordância. Então, eu votaria pela dispensa do relatório, me parece que em isonomia com o tratamento dado pela Justiça Federal. Mas eu, na questão da antecipação, como a previsão legal vedando, eu votaria respeitosamente com a conselheira relatora. Perfeito. Conselheiro Grácio. Eu acompanho a desembargadora Suzy, relatora. Conselheiro Fábio. Senhor presidente, no que diz respeito à antecipação, eu já relatei essa matéria aqui e acompanho a eminente relatora no sentido de que ela não pode acontecer. E eu vou pedir todas as vênias aos eminentes colegas Breno, Fernando e aos eminentes ministros para entender que o relatório é necessário, sim. O que é que nós vamos fazer, senhor ministro? O que é que esse relatório significa, para além daquilo que se imagina a burocracia? É a atestação do servidor a quem é incumbida a tarefa de que está recebendo 20 dias de diárias, de que cumpriu aqueles 20 dias. Não é um documento simplesmente anódino. Se nós dissermos que, se ele cumprir os mandados em 9 dias, ele está dispensado do relatório, o que é que nós estamos criando? Nós estamos criando a seguinte situação: ao servidor que oficialmente, em 9 dias, cumpriu as tarefas que lhe incumbia, nós vamos estar pagando 20 diárias. E isso formalmente, de indenização. Afirma-se que a Justiça Federal faz. A Justiça Federal faz outras coisas com as quais eu não estou de acordo. E aquelas com as quais eu estou, abraçarei de bom grado. Ou nós mudamos a normativa, e aí tenhamos coragem de fazer. Ou me parece que essa ambiguidade não é boa de ser assumida. Se 9 dias são necessários para cumprir as tarefas, receba-se, porque nós estamos falando de indenização, não é de remuneração. Nós estamos falando de indenização. Indeniza-se aquilo que foi gasto e efetivamente demonstrado. O relatório é a atestação do próprio servidor que usou os 20 dias relativos aos quais está sendo indenizado. Por esses fundamentos, eu penso que nós não podemos dar essa sinalização. Eu fico com o voto original integralmente da doutora Suzy. Perfeito. Eu também pedi no vênia a divergência, eu fico com o voto integral da conselheira doutora Suzy e proclamo que, por maioria de votos, vencidos parcialmente a conselheira Suzy, conselheiro Grácio, conselheiro Fábio, conselheiro Ives, se decidiu dispensar o relatório. E vencidos
Totalmente, conselheiro Breno. Parcial, Totalmente o Breno, acho. dispensar o relatório. E quanto ao pagamento antecipado, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. E também vencidos os 4 conselheiros. Não. Só o conselheiro Breno, me parece, que foi vencido na antecipação. Sim, ficou na antecipação. Exatamente. Integralmente vencido no quanto ao pagamento antecipado, o conselheiro Breno. Tá? Então, só a conselheira Suzy faz as adequações, só a questão da dispensa do relatório. Então, assim se decide. Vamos. Tem mais algum do conselheiro Fernando? Passamos agora ao ministro Manuel. Então, Senhor presidente. conselheiro, com as nossas homenagens pela medalha do pacificador, está sendo muito bem representada a Justiça do Trabalho na homenagem que está sendo recebida do Exército Brasileiro. Eu agradeço a preferência e as palavras de Vossa Excelência, peço licença para me retirar e desejo um excelente trabalho e uma excelente sessão a todos. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Nós temos uma divergência. Então, vamos aos processos do ministro conselheiro, vice-presidente desse conselho, ministro Emanuel Pereira. Começando pela chamada... Questão de ordem. Tá, então, vamos lá. Mas, presidente, eu recebi aqui uma mensagem do meu gabinete que o compromisso que eu tinha com o setor médico, ele foi prorrogado um pouquinho. Então, pode ficar mais tempo. Eu ficaria ao lado do ministro Márcio, eu passaria o dia todo. Sim. Mas prefere que já por segurança, votemos essas matérias? Podemos? Sim. Então, vamos fazer o seguinte, porque já estava na ordem aqui, como Vossa Excelência pediu, para tirar essa dúvida quanto à questão da resolução sobre a adicional de qualificação. Então, eu peço só que chame a Pregoi, e eu já esclareço. Se os meus esclarecimentos já resolverem, resolvemos a questão. Se ainda pairar alguma dúvida... A minha dúvida, presidente, é constar da certidão. Sim. Aí eu faço o acordo, perfeito, né? Perfeito. Se constar da certidão, porque hoje não consta. Perfeito. Essa é a minha dificuldade. Perfeito. Então, Chamamento pode do apregoar. feito à ordem. Relator, ministro conselheiro Emanuel Pereira. Ato normativo 9.853 de 2016. Interessado, Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Então, deixa eu fazer o esclarecimento. O que está pegando aqui? O artigo 31, que nós decidimos, foi o seguinte, a redação do artigo 31. Em nenhuma hipótese, o AQAT, ou seja, o adicional de qualificação por treinamento, né? Por a ação de treinamento, integra como parcela própria os proventos de aposentadoria e as pensões, não incidindo contribuição previdenciária sobre os valores recebidos a este título. Então, esse era o artigo que tratava exclusivamente do adicional de qualificação por ações de treinamento. Tá? O que aconteceu na hora da redação do artigo 39? Como é que estava originariamente quando nós discutimos aqui e a falha foi detectada pela nossa assessoria lá do Conselho? Os adicionais de qualificação integram a remuneração contributiva utilizada para cálculo dos proventos de aposentadoria nos termos do parágrafo 3º do artigo 40 da Constituição Federal. Então, o 31 dizendo que um não integra e o outro dizendo que todos integram. Então, o que foi feita de correção? O adicional de qualificação por pós-graduação e o adicional de qualificação
de técnico superior integram a remuneração contributiva utilizada para o cálculo dos proventos de aposentadoria e pensões, incidindo contribuição previdenciária sobre essas parcelas. Ou seja, usando a teoria dos conjuntos, um dos elementos do conjunto, o conjunto é composto por 3 elementos. Um não integra. Outros elementos do conjunto integram, mas nós estávamos dizendo que todos integravam. Então, estava havendo, afinal de contas, desconta ou não desconta a contribuição previdenciária? Então, o que nós poderíamos, ministro Emanuel, atendendo à preocupação de Vossa Excelência, é registrar na certidão que aquele adicional sobre o qual efetivamente não incide contribuição previdenciária é aquele único que não integra, e por não integrar a remuneração para efeitos de aposentadoria, então você não pode fazer incidência se ele não vai virar base de cálculo. Foi exatamente isso que se decidiu, ministro, e eu fiquei vencido porque eu sustentava que mesmo esse foi exatamente isso, Vossa Excelência tem razão. Então, ministro Emanuel, será que agora ficou claro? Não, tudo bem. A minha dificuldade, quando eu fui redigir o acordo, Sim. é que no artigo 31 não constava da certidão, porque não há divergência nenhuma entre o 39, não há divergência. Tá. Mas a minha preocupação é que deveria constar na certidão, né, a redação final do artigo 39, mas apenas a preocupação quanto a que a questão conste em certidão de julgamento como uma decisão do colegiado. Aí eu farei o acordo, a decisão. Agora, veja que interessante, ministro Emanuel. O único que ficou, os 2 únicos que ficaram vencidos, que foram os na verdade, vencidos o ministro conselheiro Márcio Eurico, ministro conselheiro Maurício Godinho Delgado e o desembargador conselheiro Fábio Túlio Viana. Os 3 ficaram vencidos só em relação ao adicional de qualificação por ações de treinamento, e consta da certidão. Por ações. Então, o problema é que o artigo 39, do jeito que ficou redigido, abrangia os outros 2 adicionais de qualificação. Então, podemos deixar mais claro que, quanto à não incidência nesses aqui, ficaram vencidos. Quanto aos 2 outros adicionais, a decisão foi unânime. Fica bem assim, ministro Emanuel? Mas então, precisa alterar o 19. Desculpa, Excelência. Peço a palavra. Já falei, né? Peço a palavra, Excelência. Por favor, por favor. Me parece que o ministro, nós não percebemos que o 39 também precisava ser alterado. Exatamente. Então, nesse momento, se alteraria o 39 para dizer exatamente o que foi decidido, né? Exatamente. Então, chamando feito a ordem, deixamos claro que no artigo 39 não são todos os adicionais que integram, mas só aqueles 2 que realmente vão passar para a aposentadoria. Fica bem assim, ministro Emanuel? Então, agradecemos aí a diligência e o olhar de lince de Vossa Excelência. Tá bom. Vamos, então, prosseguir nos processos normalmente já na ordem. Tem mais um do ministro Emanuel, só para já deixar Vossa Excelência mais confortável, se tiver que sair. Pode apregoar. Processo número 10 da pauta. Processo em mesa para julgamento. Relator, ministro conselheiro Emanuel Pereira. Pedido de esclarecimento no pedido de providências 11.751 de 2015. Recorrente, Margarete dos Santos Silva. Recorridos, Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região e Associação Universitária Santa Úrsula, AUSO. Ministro Emanuel, uma espécie de embargos declaratórios, né? Exatamente. Então, a palavra a Vossa Excelência. Como não julgamos embargos declaratórios, foi transformado num pedido de esclarecimento, que, como já disse quando foi apregoado, ele foi formulado em face do acordo do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em que, não conhecido do pedido de providências, em que se objetivara o prosseguimento da execução promovida pela requerente e a respectiva revogação do ato 62 de 2012 do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região,
em que deferida a Associação Universitária Santa Úrsula a centralização das execuções. Eu digo sucintamente, senhor presidente, no final do meu voto, que infere-se das razões do pedido de esclarecimento que a requerente objetiva, na realidade, obter novo pronunciamento deste Conselho, com o reexame de matéria já efetivamente analisada, pleito defeso em sede de pedido de esclarecimento. Assim, senhor presidente, eu estou conhecendo do pedido de esclarecimento a fim de rejeitá-lo. Essa é a proposta de voto. Perfeito. Pergunto se há alguma divergência. Não, presidente, eu só peço que registre o meu fundamento, que é diverso, porque eu já manifestei aqui que é pela incompetência desse Conselho para tratar dessa matéria. Mas eu acompanho na conclusão... Claro, mas como já estava registrado no voto original, acho que não precisa fazer reforçar esse voto vencido. Então, se decide a unanimidade, nós temos voto relator. Então, voltando ao leito do Rio, vamos primeiro submeter à aprovação a ata referente à 5ª sessão ordinária do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Podemos aprovar a ata da sessão anterior? Então, aprovada. Eu submeto a referendo do plenário a proposta orçamentária da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus para o exercício financeiro de 2018. Eu vou aqui prestar os esclarecimentos que eu prestei também ao órgão especial quando submeti essa matéria ao órgão especial do Tribunal Superior do Trabalho. O orçamento foi feito de acordo com as normas da Emenda Constitucional 95, do ajuste fiscal. Os limites de gastos nos foram fornecidos pela SOF, seguiram exatamente os limites que nós tínhamos, ou seja, o orçamento de 2016, mais a inflação, com o acréscimo do 0,25% que o Poder Executivo está passando para socorrer outros poderes. Realmente, praticamente 70% dessa verba está vindo para a Justiça do Trabalho, porque o nosso corte em 2016 foi muito grande. Então, nós estamos recebendo um aporte aqui bastante elevado. O orçamento, então, na verdade, ele foi ampliado em 500 milhões, passando, este ano, o nosso orçamento era de 20,1 bilhões de reais, de toda a Justiça do Trabalho. O orçamento para 2018 é de 20,6 bilhões, dividido em 4 rubricas. A primeira, despesas com pessoal, 17 bilhões, arredondando. A despesa de custeio, no qual está inserido o auxílio moradia, 2,1 bilhões. A rubrica benefícios, aí entra auxílio alimentação, transporte, funeral, Natal, plano de saúde, praticamente 1 bilhão. E projetos, que era aquele que a gente podia discutir um pouquinho mais, 468 milhões. Então, o que foi feito em relação a essa parte de projetos? Nós tivemos redução em relação ao ano passado. Tivemos redução. O que foi dado ênfase foi a 68 projetos que têm maior percentual de execução feito. Então, qual é a ideia? Aquela vara do trabalho, aquele tribunal que está praticamente com condições de terminar a obra em 2018, então esse é que nós vamos tentar concluir em 2018. Eventualmente, algum que não está sendo conseguida a conclusão, mas está perto de se conseguir, aí termina em 2019. Então, seguimos estritamente a LDO, que também já foi aprovada, os limites do ajuste fiscal. Então, eu queria só
submeter... Nós não tivemos, né? O ministro Márcio vai se lembrar, o ministro Valmir, o ministro Emanuel, quando votamos no órgão especial, não tinha muita margem de discussão, porque já vem em cima da hora até por parte do Poder Executivo. A única coisa que fizemos foi usar um critério para as obras, e esse critério de um maior percentual de execução. Então, podemos aprovar? Então, aprovado também, referendado, na verdade, referendada a proposta orçamentária da Justiça do Trabalho. Então, vamos à nossa pauta de hoje, inclusive de resoluções. Peço que seja apregoada a primeira. Matérias de interesse do Conselho e convertidas em resolução. Item 1 da pauta. Submete à aprovação do plenário a proposta de revisão do Plano Estratégico do Conselho Superior da Justiça do Trabalho para o período de 2017 a 2020. Ato normativo 13.551 de 2017. Então, só um esclarecimento aqui. Até conversava com o conselheiro desembargador Breno. Na verdade, o que foi impresso foi exatamente para submeter. Aparece como se já tivesse sido aprovado, na verdade, não tinha sido aprovado. Nós estamos aprovando nesse momento. Como é uma proposta institucional, mas... Tá, então, Vossa Excelência estava com a preocupação da forma como apareceu no... Não, é que esse daqui, me perdoe, senhor presidente, esse daqui, na realidade, é o do CSJT. Sim. O outro, que é da Justiça do Trabalho, para as varas, e que foi impresso. Então, esse nós estamos... sim. Então, esse é que eu anotei, então, que Não, a preocupação era de Vossa Excelência. Não Esse aqui, isso. então, todos estão de acordo? Então, aprovado. Ato normativo 13.602 de 2017. Submete à deliberação do plenário a proposta de edição de resolução que dispõe sobre o auxílio alimentação no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus. Estão todos de acordo com a proposta de resolução? Então, aprovada a proposta Auxílio de... alimentação. A resolução sobre auxílio alimentação. Excelência. Senhor presidente, só com, Eu tenho com aquelas modificações... Sim, que já tinham sido encaminhadas por Vossa Excelência. Isso. Perfeito. Excelência. Vamos ao próximo. Só para certificar... Doutora Suzy. Obrigada, Excelência. Que no artigo 8º, né, deve ser incluído magistrados e servidores no que couber. Sim, eu estou... Quer dizer, no todas as 15. sugestões que foram encaminhadas à presidência estão sendo acolhidas. E tá? o 15 submetido Nós previamente conseguimos ao Conselho. acertar entre nós aí, então está tudo O que, Excelência? Obrigada. aprovado. Vamos ao terceiro ato normativo. Ato normativo 13.751 de 2017. Submete à deliberação do plenário a proposta de edição de resolução que dispõe sobre a consignação em folha de pagamento de magistrados e servidores no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus. Também aqui eu submeto à aprovação, também com as sugestões que foram apresentadas aí, que estão sendo acolhidas. Perfeito? Então, aprovado também. Vamos à próxima. Ato normativo 13.601 de 2017. Submete à deliberação do plenário a proposta de instituição do Centro de Educação Corporativa da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, SEDUC-JT. Também eu submeto assim com muita alegria essa resolução. Já praticamente discutimos amplamente. Vai ser o pontapé inicial de um centro de formação para toda a Justiça do Trabalho, para todos os servidores da Justiça do Trabalho, à semelhança da ENAMAT para os magistrados trabalhistas. Estamos fazendo agora toda a readequação de passagem de funções do TST para o CSJT para implementar esse sonho de todos nós aqui do Conselho e de todos nós da Justiça do Trabalho. Um centro de educação corporativa de excelência,
para formar cada vez melhores os nossos assessores, os nossos servidores, que merecem vamos dizer, esse centro, da mesma forma que os magistrados hoje têm a ENAMAT. Então, aprovado? Com aquela sugestão de ontem, né? Aquela sugestão também acatada de ontem, né? Sim. Pois não. Então, Obrigado. todas as sugestões já incorporadas. Vamos à próxima? Ato normativo 20.757 de 2016. Submete à deliberação do plenário a proposta de inclusão do símbolo de identificação da segurança judiciária aos anexos da Resolução CSJT 175, que dispõe sobre as atividades de segurança institucional no âmbito da Justiça do Trabalho. Aqui só esclarecendo que nós tínhamos aprovado a resolução sobre segurança, só faltou realmente o anexo ser aprovado, que eram os símbolos. Então, pergunto se estão todos de acordo. Então, assim, se aprova a nova resolução. Prosseguindo. Retorno de vista regimental do desembargador conselheiro Breno Medeiros. Relator, ministro conselheiro Ives Gandra da Silva Martins Filho. Ato normativo 10.951 de 2017. Interessado, Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Eu vou dar a palavra primeiro ao conselheiro Breno e depois à conselheira Suzy. Cada um parece que tem alguma sugestão a acrescentar de regulamentação. Eu teria também, gente, respeitosamente. E também o conselheiro Fábio. Perfeito. Então, nessa ordem. Conselheiro Breno, com a palavra. Senhor presidente, a matéria de fundo, na realidade, eu não tenho divergência. A questão aqui que eu venho trazendo é só um aprimoramento da redação para que ela fique bem claro o que se deseja com essa resolução. Na realidade, o CSJT ele vinha todos os anos descentralizando verbas e essa descentralização se dava por volta do mês de maio. E foi muito interessante, muito boa, muito eficiente e momento oportuno em que o TST, o CSJT, faz essa modificação, onde ele passa, num primeiro momento, o investimento sendo descentralizado e todos os outros anos havendo um incremento do orçamento dos tribunais e dando essa responsabilidade para o tribunal que está capitaneando aí a solução de TI a nível nacional. Então, a minha divergência é só de redação. Me parece que ontem houve uma redação melhor ainda. Nós estávamos numa sugestão e eu acredito que está solucionada essa questão. Não, eu estou acolhendo. Na verdade, é só tirar a palavra novos para ficar claro que, se alguma tecnologia está sendo implementada de um ano para outro, essa seria considerada já como algo contínuo, para efeito de qual é a base de cálculo que vamos eventualmente retirar ou não alguma parte do orçamento. Exato. Perfeito. Então, mas está esclarecido. Qual que é? Então, agora o conselheiro Fábio, depois a conselheira Suzy. Então, eu estou acolhendo e vi que também a área técnica analisou, realmente tirar a palavra novos não vai comprometer e deixa mais claro. Sim, agradeço. Conselheiro Fábio Túlio. Pois não, senhor presidente, eu começo cumprimentando o eminente relator pela proposta que nos trouxe de regulamentação, pelo trabalho e dedicação de sua excelência, a quem procurei hoje de manhã, para externar que teria algumas modestas divergências, pedindo licença a sua excelência para as apresentar agora. Perfeito. Senhor presidente, no artigo 7º, parágrafo único, veda-se o pagamento das horas não compensadas nos prazos estipulados nos parágrafos 1º e 2º. Não é essa, mano. Não, essa aí é de gestão orçamentária de TI. Tá. Então, desculpe, senhor presidente, aí eu não tenho. Tá. Esse é o 6º, então. Então, com a palavra, a conselheira desembargadora Suzy Cori.
Excelência, a proposta no artigo 13, apenas que o relatório nele previsto seja trimestral e não mensal. Perfeito. Também estou acolhendo a sugestão, pergunto se há alguma divergência. Não havendo, então, é aprovado com essas dois acréscimos, na verdade, uma alteração e uma supressão, é aprovada a regulamentação sobre gestão orçamentária da área de TI. Vamos ao próximo. Relator, ministro conselheiro Márcio Eurico Vitral Amaro. Ato normativo 3052 de 2016. Interessado, Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Com a palavra, o ministro conselheiro Márcio Eurico. Retorno de vista. Na verdade, é o conselheiro Breno que tem alguma divergência, alguma sugestão. Na realidade, aqui eu já encaminhei a todos o voto divergente da vista regimental com um tempo para tanto, e a minha questão aqui é que, me debruçando sobre a situação, eu verifiquei que o voto original, e é a proposta, né, da regulamentação, ele, no caso de não haver a compensação dentro do prazo estabelecido, não haveria o pagamento. E me parece que isso é um pouco contra todos os nossos princípios aqui, ainda mais sendo uma justiça do trabalho. Então, eu me preocupei com isso, e aí eu fiz uma redação alternativa, no sentido do parágrafo único do artigo 7º, aliás, no inciso 1, já esclarecendo, do artigo 7º, seria as horas de crédito expirar-se-ão da seguinte forma. 1. As excedentes realizadas de janeiro a junho, aqui a redação original falava no final do mês de junho, eu estou colocando para 19 de dezembro, dando um prazo maior para que se faça essa compensação. E, no parágrafo único, estabelecendo que a compensação das horas excedentes dentro do prazo acima estabelecido é compulsória. Isso quer dizer, nós temos que dar uma responsabilidade para o gestor de que ele tem que fazer essa compensação. Mas, se não for feita, é permitida a conversão em pecúnia do saldo não compensado em regime de exceção, caso em que o gestor poderá vir a ser responsabilizado. Então, nós estamos dando uma responsabilidade para o gestor para que ele cumpra e ele garanta aí o pagamento dessas horas que foram efetivamente trabalhadas em prol da Justiça do Trabalho. Então, são essas as minhas ponderações. Perfeito. Eu sei que também, acho que mas já não tem. Ministro conselheiro Márcio Eurico. Pois não, senhor presidente. Só ressaltando que o meu voto foi no sentido de proposição da Coordenadoria da Gestão de Pessoas. Eu não fiz sequer alteração na redação proposta por aquele órgão. Eu não vejo problema em acolher essa divergência do eminente conselheiro Breno no que diz respeito à ampliação do prazo para compensação. A minha dificuldade está na sugestão de conversão em pecúnia dessa coisa. Isso porque eu não vejo fundamento aí nos termos da portaria. O STJ, por exemplo, que adota um procedimento semelhante, ele não autoriza essa conversão em pecúnia. A gente fazer diferente aqui, eu penso que... Então, eu vou tomar votos, ministro conselheiro Valmir. Peço venha a divergência quanto à conversão em pecúnia para acompanhar o relator, que me parece que é uma vedação legal essa conversão. E quando a resolução fala em compulsória, automaticamente ela já impede a conversão, ou seja, a autoridade é obrigada a conceder a compensação, senhor presidente. Data vênia. Perfeito. Mas concorda agora... A questão da alteração, eu estou de acordo. A ampliação só do prazo... Só não concordo com a conversão em pecúnia. Eu localizei aqui, que é o artigo 20 da portaria
do STJ número 663 de 2012, ele até abre uma exceção, porque ele fala que, no caso de vacância, aposentadoria, redistribuição, cessão, requisição, haverá retorno ao órgão de origem de servidor cedido no exercício provisório nesse tribunal. E o saldo negativo de horas será descontado da remuneração do servidor. Eventual saldo positivo é que poderá ser convertido em pecúnia. Eu até faço essa retificação. Então, eu acho que não me parece cabível a conversão em pecúnia, mas se adotar esse entendimento, que seja nesse limite proposto no artigo 20 dessa portaria, adotada pelo Mas, em princípio, STJ. Vossa Excelência está Eu mantendo só sem- acolhendo a ampliação do prazo. Só ampliação do prazo. Conselheiro Grácio. Pedindo vênia ao ministro relator, eu acompanho a divergência do conselheiro Breno. Perfeito. Conselheiro Fábio Túlio. Senhor presidente, a minha divergência inicial coincide exatamente com a proposta do conselheiro Breno, pedindo todas as vênias ao eminente relator. Porque, ministro Valmir, a compulsoriedade é para a autoridade administrativa conceder a folga. O servidor não pode sair de folga quando ele quiser. Eu quero sair de folga hoje, vou sair. Não. O superior hierárquico é quem autoriza ou não. Se a autoridade administrativa não concede a compensação, o que cabe ao servidor? Ele requer, é indeferido. Ele é quem estaria sendo punido se não recebesse pelas horas que trabalhou. Uma coisa é remunerar horas trabalhadas, outra coisa é punir a autoridade administrativa que descumpriu o preceito que determina conceder a folga no prazo estabelecido. A meu juízo, não remunerar horas trabalhadas é assenhorear-se do trabalho humano, não compensando. A nossa Constituição não autoriza isso. Do meu ponto de vista, paga-se ou pagam-se as horas que foram efetivamente trabalhadas e se abre o processo para apurar administrativo de quem foi a omissão. Essa é outra questão. Perfeito. Eu, portanto, acompanho. Conselheira Suzy. Presidente, pela ordem, como eu fui citado, eu quero réplica. Eu não desconheço a possibilidade que Vossa Excelência referiu. O que eu estou ressaltando aqui é que nós estamos no plano administrativo e não jurisdicional. Então, nós não podemos criar o que a lei não prevê, conselheiro. Por isso que, se a lei não prevê o pagamento, nós não podemos estabelecer a conversão em pecúnia, data venha. Se o servidor se sentir prejudicado, ele tem as medidas acauteladoras do direito dele, e a autoridade sofre a penalidade prevista em lei. É só isso. Perfeito. Conselheira Suzy, com a palavra. Excelência, com toda a vênia, eu acompanho a divergência do conselheiro Breno. Perfeito. Ministro Conselheiro Emanuel Pereira. Senhor presidente, eu vou acompanhar o relator usando os argumentos utilizados pelo ministro Valmir Oliveira da Costa. Acompanho, então, o voto do relator. Eu também estou acompanhando o voto do relator e proclamo que, por voto prevalente da presidência, se decidiu, nos termos do voto do relator, apenas ampliando o prazo, mas não determinando pagamento. Vencidos os conselheiros Breno, conselheiro Graça, conselheiro Fábio e conselheira Suzy. Vencidos no que diz respeito Só essa questão, porque eu adotei quanto à Porque ampliação do quanto à prazo. ampliação do prazo, todos nós estamos de acordo. Então, aprovada a resolução. Só um minuto, senhor presidente. Eu tenho outras divergências, conforme anunciei antes. Por favor, então. Então, Pois não. nesse ponto... Essa era uma. Tá, então vamos para a segunda. Pois não. Senhor presidente, no parágrafo 2º do artigo 14 da proposta, se diz assim: também serão considerados como... Melhor dizendo... o artigo 15. O artigo 15 diz:
quando o pagamento mensal do servidor sofrer descontos em razões de faltas, atrasos, ausências ou saídas antecipadas, a alíquota da contribuição social para o regime de previdência deverá incidir sobre o total da remuneração de contribuição prevista em lei, relativa à remuneração mensal do servidor no cargo efetivo, desconsiderados os descontos. É aqui a minha divergência. Salvo se eu estiver entendendo errado, o que a redação proposta está propondo é o seguinte: se houver faltas injustificadas, a incidência se dá sobre o total, independente do que foi efetivamente pago. Aí eu divido, porque a incidência se dá sobre o que efetivamente se pagou. Não pode se dar desconsiderando os descontos. A alíquota de contribuição social para o regime de previdência deverá incidir sobre o valor efetivamente pago, e não sobre o valor cheio da remuneração mensal. Essa é uma delas. Eu não sei se prossigo ou se Vossa Excelência já quer submeter a votação. Vamos tomar votos em relação a essa. Primeiro, ouviu o ministro relator. Eu vou pedir, Vênia, para manter, tal como formulada a proposta de resolução, que foi já há tempos analisada, isso não é redação minha, é do Conselho anterior, sob a presidência do ministro Barros Levenhard. Então, eu peço a Vênia para manter. Ministro Valmir. Peço bem a divergência para acompanhar o relator. Conselheiro Grácio. Excelência, eu tenho o mesmo posicionamento do conselheiro Túlio, e aí peço a vênia ao relator e aos demais que me antecederam, mas eu acompanho a divergência nesse aspecto. Conselheiro desembargador Breno. Senhor presidente, eu acompanho a redação original e esclareço por quê. Na realidade, o parágrafo único, parágrafo 1º, fala que as faltas verificadas serão computadas para a contagem do tempo de contribuição para a aposentadoria. Então, se elas são contadas para a aposentadoria, elas não podem ser descontadas na hora que se vai, onde há o pagamento da contribuição. Então, senão as coisas, ele não conta para a aposentadoria, o valor dele vai contar a menor também para a aposentadoria. Então, eu penso que tem que ser feito de acordo com o voto do eminente relator. Considerados os descontos. Conselheira Suzy Coure. Vou acompanhar o relator, Excelência. Conselheiro ministro Emanuel. Senhor presidente, eu já antecipo, mas eu gostaria de fazer apenas uma observação. Eu vou acompanhar o relator, estou com o relator, acho que foi muito feliz a intervenção do conselheiro Breno, quando lembra o parágrafo 1º desse artigo. Mas seria, presidente, até para administrar melhor, se que essas divergências, assim como acontece aqui no tribunal, fossem encaminhadas antecipadamente para o relator, porque ele examinaria, discutiria com quem está divergindo e tal, e não a divergência ser aberta aqui em sessão, porque muitas vezes a gente prepara o voto e o voto é denso, é extenso, até se chegar aonde a divergência chegou, nós vamos perder um determinado tempo. Se o colega gosta, encaminhar com antecedência uma divergência, antes mesmo de qualquer contato que venhamos a ter, o relator teria condições de examinar, assim como acontece nas turmas, pelo menos nas turmas que eu participo eu faço isso, encaminho minhas divergências para o relator. Aqui no pleno, no órgão especial, nós encaminhamos por escrito. Por escrito. Tá bom. Né? Onde nós estamos divergindo, evitaria o relator, por exemplo, o ministro Márcio, no caso concreto, ser pego de surpresa sem saber o que é que diz o artigo 14, porque ele redigiu esse voto já há algum tempo. Claro. Ele não tem uma memória tão boa quanto quem divergiu, para lembrar imediatamente do que aconteceu. E eu peço desculpa, eu estou com voz de FM hoje, presidente, porque eu estou falando, fui acometido de uma forte gripe,
mas estou tentando falar para que todos me os entendam. ouvintes estão Estão ouvindo muito bem. Então tá ótimo. Senhor presidente, até Conselheiro eu entendo Márcio. aí a colocação do ministro Emanuel, agradeço até a preocupação. No caso aqui, até por dever de justiça, eu devo acrescentar que o conselheiro Fábio se comunicou comigo antes da sessão para antecipar a divergência. Eu até me penitencio, está sendo sucinto aqui na minha fundamentação, é porque eu já, desde o início, disse que eu não fiz nenhuma alteração na proposta da Coordenadoria de Gestão de Pessoas. Como isso veio lá do conselho anterior, é uma matéria que vem sendo discutida, eu preferi até manter a redação, me sujeitando, é claro, às possíveis divergências que surgissem na sessão. Mas não tenho problema quanto a isso, não. Eu vou pedir vênia ao conselheiro Fábio e também acompanhar o relator no sentido de manter a redação originária. Perfeito? Então, registro que nesse tópico ficaram vencidos os conselheiros Fábio, Túlio e Grácio. Perfeito? Só tem uma última divergência, senhor Perfeito. presidente. Então, pode dizer qual é. A minha última divergência é no artigo 16. O parágrafo único diz o seguinte: a conversão em pecúnia do saldo positivo do banco de horas tem natureza indenizatória, não sofrendo descontos relativos a imposto de renda e contribuição previdenciária. A minha posição já é conhecida deste colegiado. A conversão em pecúnia, a meu juízo, não tem natureza indenizatória, ela tem natureza remuneratória. Aliás, nós fazemos isso nas nossas atividades como magistrados frequentemente, quando condenamos empregadores a pagar horas extras não remuneradas. E penso também que nós não podemos, com respeito devido, por ato normativo de caráter administrativo, promover desoneração fiscal e previdenciária. Por isso, eu proponho que a redação seja exatamente o contrário do que diz atualmente. Perfeito. Então, ministro conselheiro Márcio Eurico. Eu mantenho, senhor presidente, a redação. Mantém também. Então, vou tomar votos. Ministro conselheiro Valmir. Nota vênia da divergência com o relator. Conselheiro desembargador Grácio. Também, excelência. Com o relator? Sim. Conselheiro desembargador Breno Medeiros. Com o relator, senhor presidente. Conselheira desembargadora Suzy Couri. Excelência, com a divergência, com toda a vênia. Com a divergência. Conselheiro ministro Emanuel Pereira. Data vênia da divergência, senhor presidente, eu vou acompanhar o relator. Também vou pedir vênia a divergência, acompanhar o relator e proclamo que, por maioria de votos vencidos, os conselheiros Fábio, Túlio e Suzy Couri, se decidiu manter a redação originária do artigo 16 da resolução. Agora, então, podemos proclamar que a resolução está aprovada? Então, assim se decide. Vamos ao próximo processo. Processo número 11 da pauta. Relator, desembargador conselheiro Breno Medeiros. Auditoria 1251 de 2017. Interessado, Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. Impedida a excelentíssima desembargadora conselheira Suzy Elizabeth Cavalcante Couri. Então, com a conselheiro Breno Medeiros. Senhor presidente, sendo sucinto, eu proponho conhecer e homologar o resultado da presente auditoria. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo, se decide nos termos de voto relator. Então, agradeço. Gostaria, excelência, deixar registrado aqui a brilhante exposição feita e a redação do voto do conselheiro Breno nessa situação. Então, fica aqui o registro de louvor ao voto de Sua Excelência. Então, não tendo mais processos em condições de julgamento, agradecendo a proteção de Deus e a participação de todos, declaro encerrada a sessão. Muito obrigado.